Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero conversar com vocês sobre as notícias que estão se espalhando pelo mundo nos últimos dias de que vários objetos voadores não identificados, os OVNIs, estão sendo vistos nos céus de diversos países. Só na semana passada, 5 OVNIs foram abatidos por forças aéreas e guardas nacionais dos Estados Unidos, Canadá e China, em apenas 4 dias. E esses fatos, meus irmãos, estão causando medo e preocupação no mundo todo, porque as pessoas acreditam que isso seja o início de uma invasão alienígena na Terra. E diante desses ocorridos, muitas pessoas estão postando vídeos na internet afirmando que tiveram sonhos proféticos sobre esta suposta invasão alienígena. Mas será que tudo isso é verdade? Será que nós não estamos sozinhos no universo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre os seres extraterrestres. E com certeza vai te esclarecer muitas coisas, porque eu sei que a maioria de vocês ficam pensando, com milhões de galáxias, estrelas, planetas, não é possível que a gente esteja sozinho aqui no universo. Então eu vou te esclarecer tudo o que a Bíblia fala sobre isso e também vou dar a minha opinião sobre essas últimas notícias que estão preocupando todo mundo, tá bom? E antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho orado por vocês, eu tenho trazido mensagens simples e profundas da Bíblia, tá bom? Então clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos lá. Por causa dos filmes de ficção sobre extraterrestres que começaram a ser exibidos nos cinemas a partir dos anos 1960, muitas pessoas começaram a acreditar que existe sim vida fora da Terra e que a qualquer momento seres de outros planetas e galáxias podem chegar aqui, invadir o nosso planeta e nos dominar, não é verdade? Muitas dessas pessoas, inclusive, defendem que a própria Bíblia menciona o aparecimento de OVNIs e seres de outros planetas. E entre as passagens mais citadas está a da visão que o profeta Ezequiel teve. Eu quero ler com você o que está escrito em Ezequiel capítulo 1. Olha o que diz. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha semelhança de homem. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Olha isso, irmãos, esta passagem realmente está falando sobre um acontecimento sobrenatural. O profeta Ezequiel teve uma visão com um vento tempestuoso, uma grande nuvem, um fogo em volta dela e 4 seres viventes que tinham aparência de homem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, isso não tem nada a ver com ETs ou com naves espaciais. O que o profeta Ezequiel viu foi a glória de Deus materializada. Os seres viventes eram os querubins e não ETs. E o carro mencionado não era uma nave ou um disco voador, e sim a autoridade espiritual de Deus. Amém? Além disso, as pessoas que acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra defendem que não faz sentido Deus ter criado um universo tão grande se não fosse para ele povoá-lo como fez na Terra. Mas essa teoria também não está respaldada pela Bíblia. Na Bíblia apenas está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, que é a terra, proclama as obras das suas mãos. Isso está escrito no Salmo 19, versículo 1. Então, irmãos, Deus criou o universo, os planetas e as estrelas para a sua própria glória, para que o seu poder seja contemplado, e não há nada na Bíblia explicando que existem outras vidas fora desse planeta Terra. Mas isso não significa que eu não acredite nessas imagens de OVNIs, de naves espaciais que surgiram nesses dias. Eu sei que muitas delas são montagens feitas por computador, mas eu sei também que muitas são reais. Porém, eu preciso te falar uma coisa, não se trata de um ser de outro planeta, e eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? E vale lembrar que a grande maioria das aparições de OVNIs pode ser explicada em fenômenos naturais. De acordo com cientistas, cerca de 95% dos objetos voadores não identificados que as pessoas veem
nada mais são do que estrelas, luzes de aterrissagem de aviões que estão distantes, gases atmosféricos, balões meteorológicos, satélites, pequenos dirigíveis, foguetes lançados e outros tantos fenômenos. Ou seja, quase sempre existe uma explicação simples para todas essas visões. E apenas 5% das visões são realmente questionáveis. Os objetos se movem em altíssima velocidade no céu sem fazer barulho, eles mudam de forma, cor, tamanho, em alguns casos até desaparecem. E também existem relatos de pessoas que foram abduzidas ou tiveram algum tipo de contato com ETs. E aí, como nós podemos explicar esse caso? É muito simples. Trata-se de uma ação demoníaca. Isso mesmo, irmãos. A Bíblia fala sobre a existência de seres espirituais que habitam no universo além da raça humana. Sim, nós não estamos sozinhos neste mundo, mas a maioria deles não tem nada a ver com planetas distantes. Eles fazem parte de uma outra natureza. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que eles são poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, são demônios. E isso significa que essas manifestações sobrenaturais, aparentemente sem explicação, são forças demoníacas se passando por seres extraterrestres. É claro que a Bíblia também fala sobre anjos e eu não duvido que muitas das aparições possam também ser anjos. Mas nós sabemos que este mundo já está no maligno, ele é totalmente dominado pelas forças das trevas e a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11 que o inimigo tem poder para assumir qualquer forma, inclusive se disfarçar de anjo de luz. E por que eles fazem isso? Para enganar as pessoas, causar medo e tirar o foco da mensagem do Evangelho de Cristo. Deu para entender? Agora eu quero ler com você o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que está escrito. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha isso, irmãos. Satanás e os seus demônios sabem que a batalha já está perdida e que Jesus vai voltar à terra em breve para destruir o seu governo maligno e mandá-lo para o inferno. E por isso ele deseja levar com ele o maior número de pessoas que puder. E esse interesse por coisas sobrenaturais está dentro de cada ser humano. Cada ser humano é um adorador por natureza. O problema é que as pessoas começam a adorar esses seres extraterrestres, começam a adorar pessoas, adoram todo tipo de coisa e não adoram a Deus. As pessoas não colocam a fé no Salvador, que é Jesus Cristo, e preferem ficar acreditando em teorias criadas por homens. E eu preciso te dizer mais uma coisa. A tendência é que esses eventos sobrenaturais se tornem cada vez mais comuns, porque a própria Bíblia diz que isso aconteceria quando estivéssemos nos aproximando do final dos tempos. E agora, irmãos, eu vou dar a minha opinião a respeito desses OVNIs que estão sendo vistos e abatidos pelos Estados Unidos, China, Canadá. Eu acredito que na verdade nem são forças demoníacas, nem são demônios, são simplesmente ferramentas de espionagem. Isso mesmo. O próprio governo norte-americano acabou de divulgar isso, desmentindo que os objetos vieram de outros países. E as forças militares já têm uma suspeita. Esses objetos voadores provavelmente foram enviados pela Rússia. E o clima está tão tenso entre os dois países que a Embaixada dos Estados Unidos na Rússia pediu nesta semana que os americanos deixem aquela nação imediatamente. Isso porque os norte-americanos estão dando suporte para a Ucrânia na guerra contra o exército do Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Então, na minha opinião, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias não é uma suposta invasão extraterrestre, mas sim o início de algo que pode se tornar uma grande guerra mundial envolvendo os dois países mais poderosos do mundo. E Jesus realmente falou sobre as guerras, rumores de guerras, que seriam o início do fim dos tempos. E você sabe o que está provocando toda essa tensão? O espírito do anticristo. É isso mesmo. Por mais que o anticristo ainda não tenha sido revelado ao mundo, o seu espírito está no nosso meio e opera de forma maligna na vida de muitas pessoas, principalmente de líderes mundiais. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, o versículo 2 e o 3, que o espírito do anticristo já está no mundo e que todos nós devemos ficar alertas. Então, irmãos, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia da humanidade e também pela vida desses líderes políticos, porque muitos estão sendo usados pelo inimigo.
E nós também devemos vigiar e andar de acordo com a palavra de Deus, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta aqui na terra. E tem mais uma coisa, por mais que tudo isso possa te causar medo, procure manter a sua paz, porque nada foge do controle de Deus e Ele sempre guarda os seus filhos do maligno. Amém? Existe sim um inimigo que quer nos destruir, mas também existe um Deus cheio de poder e misericórdia, que é dono de todo o universo e que deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos esclarecer as pessoas, trazer paz e não confusão, ok? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.